agora já está tomando os remédios, né? E remédios bem fortes, né? Que de certa forma ajuda de um lado e atrapalha de outro, né? Sabe como é que é, né? São coisas boas que às vezes, né? Também dá problemas. Então, estamos aí, né? Lutando. Eu estou lutando contra a minha pressão. Ainda não cheguei ao normal, né? E estou batalhando para que essa semana, quem sabe, a gente consiga restaurar aquilo que é o ponto perfeito, né? Amém? Glória a Deus, irmãos. Nós temos visto que a nossa igreja, ela tem a cada dia, né, vivido um tempo novo. Esse mês de julho, por exemplo, e final de junho, nós tivemos a oportunidade de ter um grupo de americanos aqui na nossa cidade, na igreja. Eles ficaram 10 dias no evangelismo, e nós tivemos oportunidade de falar de Jesus para muitas pessoas que estavam aí na nossa cidade, aqui no centro, lá no bairro São Paulo, e também no Jardim Paranaense, onde nós temos lá a nossa associação. Estivemos lá nesses 3 lugares fazendo a diferença. Isso foi algo que impactou a cidade. Nós conhecemos muitas pessoas, podemos levar o Evangelho de Cristo a outros, né? Na qual aceitaram Jesus e estavam, né, com o coração alegre por causa disso. E hoje nós tivemos a reunião à tarde do nosso conselho, né? O conselho da igreja, que dirige a igreja juntamente comigo, né? A gente tem tentado fazer sempre o melhor. E nós estivemos falando ali sobre esse momento do evangelismo, que a gente está percebendo que, de certa forma, isso despertou a gente a evangelizar. Nós somos uma igreja que sempre falamos que nossa igreja é uma igreja missionária. Todo mundo que faz parte dessa igreja, se você é membro da PIB de Navegante, você é um missionário em terra navegantina. Opa! Você é um missionário em terra navegantina. Amém, amém, irmãos? Glória a Deus. Receba isso com a autoridade do céu, porque eu estava falando ali hoje para os líderes que a nossa maior missão na igreja é evangelizar. Se a gente não fosse evangelizar e pregar o evangelho, irmão, a gente não precisava estar aqui. A gente ia para o céu, recebia Jesus, vai para o céu, mas Deus deixou a gente aqui para que a gente pudesse fazer e cumprir essa missão. Então, há essa responsabilidade sobre mim, sobre você, e nós precisamos. Louvo a Deus porque está despertando. Essa semana nós tivemos 2 tipos de evangelismo pós, né? Essa visita dos missionários. Nós já tivemos lá no sábado, na associação, o evangelismo com pessoas que estavam lá. Nós estávamos ali ajudando pessoas que têm, às vezes, necessidade de roupas, e nós temos lá um bazar que a gente pega e bota um valor pequenininho, né? Só para a pessoa saber que ela tem que ir lá comprar, mas ela vai lá e leva um casaco, leva uma roupa para ela poder se aquecer nesse inverno. E aí a gente aproveita e já faz também o evangelismo. Tivemos também na sexta-feira agora, nosso adolescente que tiveram aqui o Sinistar, né? É Sinistar, e nós tivemos aqui a presença de 30 pessoas visitando, adolescentes e alguns jovens que estavam visitando a igreja aqui na sexta-feira. E tivemos 10 pessoas entregando a sua vida a Jesus, irmãos. Foi espetacular, foi algo nobre, e a gente não vai deixar isso parar de maneira nenhuma. Nós precisamos continuar. A gente tem que aceitar isso como nossa missão. Você não veio aqui para a Igreja Batista para ficar ouvindo sermão, atrás de sermão, e simplesmente vai para casa, trabalha no seu dia. Não, você tem que entender que você é a igreja ativa. Você é a igreja que, quando sai daqui, você continua sendo igreja do Senhor. E para onde você vai,
você tem uma mensagem poderosa, uma mensagem de fogo de Deus que vai trazer salvação para as pessoas. E nós acreditamos, se você acreditar nisso, irmãos, né, você vai fazer coisas grandiosas nesse mundo. E os sinais acompanharão aqueles que creem. É interessante quando fala isso, né? Que a gente pensa assim, eu quero ter o poder de orar e a pessoa ser curada. Eu quero orar e a pessoa poder, né, aceitar e receber o Espírito Santo de Deus, receber Jesus como Salvador. Irmãos, isso é verdade, isso acontece, isso existe mesmo. Mas a primeira coisa que a gente deve fazer é dar os primeiros passos, que é ir atrás das pessoas. E os sinais acompanharão. Muita gente quer ver o sinal indo na frente para ele ir atrás, mas tem que ser ao contrário. Nós precisamos ir sem ver. Foi o que aconteceu com os discípulos quando Jesus enviou-os para fazer a missão, e ele falou, vocês vão sair na minha frente e vocês vão evangelizar. Mandou os 12, né? Pegou lá, fez duplas, né? E eles foram para uma cidade, foi para outro lugar, e agora, o que a gente vai fazer aqui? Eles não sabiam, eles não entendiam o que ia acontecer, mas pela fé deles, quando eles abriam a boca e falavam do Evangelho, e falavam de Jesus, aquelas pessoas, elas aceitavam Jesus, e aquelas pessoas, quando eles oravam, elas eram curadas, elas eram restauradas de tudo aquilo que estava acontecendo. Isso é algo que nós devemos abraçar como igreja. E hoje eu queria trazer uma palavra para vocês, irmãos, porque nesses dias que nós estávamos aqui ouvindo essas pregações, né? E aí nós tivemos os americanos, que o pastor Chet, ela deixou uma palavra para nós, uma palavra que verdadeiramente a gente pode tomar na nossa mão e falar assim, eu quero isso para nós. E ele deixou aqui para a gente. E geralmente americano não faz muito isso, mas ele veio aqui e falou assim, eu tenho uma palavra para a igreja, pastor. E aquela palavra, ela entrou no meu coração. Eu não sei quantos aqui estavam naquele dia, né? Mas eu espero que também tenha entrado no coração de vocês, para que nós possamos, irmãos, pegar e ir e arrebentar as portas do inferno. O inferno, irmãos, será destruído se a igreja se levantar no poder de Cristo Jesus, sabe? E Jesus, ele veio trazer essa mensagem. Hoje eu gostaria de falar sobre o valor de um perdido, né? Porque não tem coisa melhor, porque se a nossa missão é evangelizar, nós temos que buscar o perdido, o valor de um perdido. Eu queria fazer um leilão aqui, quantos aqui, né? Compraria uma alma hoje aqui? Quanto você daria por uma alma? Será que a gente ia conseguir chegar ao final? Será que a gente teria alguma proposta? Porque uma alma não tem preço, não tem valor de maneira nenhuma. Uma alma é valorosa demais para Deus. E por isso nós precisamos, irmãos, entender. E eu queria pegar aqui esse texto de Jesus aqui, ele escrevendo em Lucas. E Lucas, né, a gente vai ver aqui que ele fala sobre coisas perdidas, né? E a gente vai aprender um pouquinho. Vamos ler agora, né? Vamos ler ali, vamos lá. Vamos ler todo mundo junto, vamos ler. Ao qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar. E achando-a, convoca as amigas, vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo, que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém, querido? Pai, em nome de Jesus, nós queremos tomar a Tua palavra como base, Senhor, para que os nossos corações hoje, Senhor, sejam arraigados, ó Pai, com essa palavra, que essa palavra possa fornecer a nós, ó Pai, aquilo que nós precisamos
para ir adiante na missão que o Senhor nos deu, como teus servos e discípulos aqui nessa terra. Pai, eu te agradeço pelo que o Senhor tem feito por nós, te agradeço pelo teu infinito amor, Pai, e que nós, ó Pai, nessa noite, possamos sair daqui, ó Deus, com uma visão daquilo que o Senhor Jesus deixou para cada um de nós. Usa-nos, ó Pai, ilumina-nos, ó Pai, e acende a chama do nosso coração nessa noite por evangelização, Pai. É o que nós te pedimos, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, irmãos. Louvado seja Deus. Eu queria ler com vocês a introdução, eu acho que está aí, né? Passa, né? Jesus ensina sobre o reino de Deus através de 3 parábolas em Lucas 15, né? A primeira é a ovelha perdida, a segunda é o dracma perdido, né? E a terceira parábola que ele fala é sobre o filho pródigo. E então ele está falando, né? E está contando aqui a parábola de 3 perdidos, né? Primeiro foi a ovelha perdida, o dracma perdido e também o filho pródigo, que a gente conhece muito bem. Jesus contou a parábola da dracma perdida para mostrar o valor que Deus dá a cada pessoa. E por isso que nós temos que olhar, olha para o teu irmão que está aí do teu lado, aí, olha aí, bonito ou feio, né? Se for bonito ou feio, ele tem valor, tem ou não tem, né? Mas ninguém é feio, todo mundo é bonito, porque foi Deus que fez, e a palavra de Deus diz que tudo que Deus faz é bom, né? É bom demais, então, irmão, não tem, não adianta querer, porque Deus ama o filho do jeito que ele é, né? O pai é assim, né? Pode nascer lá, ele vai dizer, meu filho é lindo, minha filha é linda, porque quem ama, ama de verdade. Deus, ele ama pessoas. O contexto aqui revela que ele estava respondendo às críticas dos fariseus, olha só, que não compreendiam por que Jesus se aproximava dos pecadores. Sempre é assim. A gente sempre vai tentar, sempre vai encontrar pessoas que vão tentar paralisar a gente, pessoas que vão tentar parar a gente de fazer aquilo que Deus mandou, assim também como fizeram com Jesus. Assim também cada vida tem um valor imensurável para Deus. Muitas vezes nós ficamos aí nos lamentando, chorando, achando, eu não sou ninguém, eu tenho esse problema, eu tenho aquilo. A gente só consegue ver, às vezes, os nossos erros, nós conseguimos só ver as nossas fraquezas, mas Deus nos fez homens e mulheres perfeitos para a glória dEle. E é interessante que quando Deus olha tudo que fez, e eu vou dizer uma coisa, se tem uma coisa bonita é o nosso mundo. O nosso mundo, eu estava outro dia vendo lá no YouTube, e o YouTube tem um programa que fala sobre os lugares mais bonitos do mundo. E eu parei essa semana que eu estava de cama, eu aproveitei, e aí eu fico viajando, irmãos, enquanto eu estou lá doente, né? Eu estou viajando pelo mundo, conhecendo algumas coisas, nem que seja pela TV, né? Mas eu estou lá vendo aquilo, e eu olhava, meu Deus, isso é fantástico, isso é maravilhoso, meu Deus, cada um lugar mais bonito que o outro, e a minha vontade é poder viajar para lá para conhecer aqueles lugares, né? É lindo, Deus fez tudo numa perfeição tremenda, mas é interessante que quando Deus faz tudo, ele fala, e viu Deus que era bom, mas quando ele diz, ele faz o homem, ele cria o homem e a mulher, ele fala, e viu Deus que era muito bom. Diga assim para o teu irmão, você é muito bom. Fala com ele, você é muito bom. O valor imensurável que Deus te dá, irmãos. Quando uma alma está perdida, o Senhor se empenha a encontrá-la. E a festa no céu quando isso acontece. Essa semana eu estava falando aqui que nós tivemos aqui o Cinestar, que veio um filme, e esse filme falou sobre família, né?
E esse filme muito bom, ele pegou e estava mostrando a atitude de um homem que sofreu muito quando era ainda criança, apanhava muito do pai, ele tinha muito ódio dentro do coração. Ele chegou nesse filme e ele pega até dá veneno, né? Começa a tocar veneno lá dentro, para que o pai pudesse passar mal, e o pai acabou morrendo. E então aquele jovem cresceu e ele formou a sua família, e na sua família ele estava lá ainda com as chagas do seu passado, as chagas do passado dele, porque afinal de contas ficam marcas. Algumas marcas, irmãos, é muito difícil de sair de dentro do nosso coração. E aquele homem, então, ele sofria muito. E aconteceu algo inesperado, que a filha mais nova dele morreu. E aquele homem, então, agora, ele ficou numa deprê sem fim. E ele queria descobrir, e aí agora ele foi um homem que pegou a filha dele, e a filha dele foi morta. Eles não conseguiram nem o corpo da menina. Então aquele homem ficava pensando como ele ia se vingar. E ele então ia para a região aonde isso aconteceu, e ali naquela região ele pegava e ele ficava procurando. O desejo dele era encontrar aquele homem, para ele poder e se vingar. Mas o que aconteceu? Aconteceu ao contrário. Deus estava preparando algo maior para ele. Deus estava preparando um lugar onde ele seria tratado. E aí é interessante que no decorrer do filme, ele foi colocado diante lá de Deus, de Jesus Cristo e do Espírito Santo. E aí quando ele chega para ser lá, aí tentando tratar a cura, e ele falava assim, mas você não estava comigo. E ele fala, eu estava sim contigo. Você fez igual você fez com o seu filho, você abandonou o seu filho na cruz. Ele disse, não, eu estava lá na cruz com o meu filho. Deus dando a resposta para ele. E aí, de repente, ele também foi colocado como alguém que seria o juiz. Então ele senta no trono da sabedoria, e aí ele senta lá, agora você vai julgar. E aí o que ele faz? Eles pegam assim, traz a visão do filho e da filha dele, os mais velhos. E aí ele falou, então tudo bem, hoje você está aqui com a oportunidade de escolher qual deles vai para o céu, se é seu filho ou sua filha. Escolhe um, o outro vai para o inferno, né? Então eu quero que você escolha. E aí então ele naquele momento falou, mas como eu posso fazer um negócio desse? Não, eu não posso fazer de maneira nenhuma, eles não merecem de maneira nenhuma ir para o inferno, né? E ele começa a falar aquilo, e daqui a pouco a pessoa, né, que estava ali falava com ele, foi isso? Ele se coloca no lugar, não, por favor, deixa que eu vou no lugar deles. E aí então aquela pessoa, foi isso que Deus fez por nós, ele se colocou no nosso lugar. Sabe, irmão, se colocar no lugar do outro. Sabe, aqui essa parábola está falando da importância que Jesus dá a uma pessoa. Sabe, porque quando a gente sente ali que é nosso filho, quando é nossa família, a gente tem dor por ele. Mas às vezes quando é uma pessoa que pecou, é um criminoso, a gente tem que morrer mesmo. Mas como é que Deus, irmãos, recebe isso? Porque se ele está aqui sempre pronto, quando um filho está perdido, irmãos, Deus sofre junto com essa pessoa, porque ele é um filho dele. Nenhum pai, por mais que o filho seja ruim, irmãos, vai pegar e abandonar o filho, porque ele sabe que aquele filho pode dar a volta por cima, ele sabe que aquele filho pode melhorar, sabe? Quando uma alma está perdida, o Senhor se empenha em encontrá-la. E como diz ali, a festa no céu. A festa no céu. Sabe, irmãos, nós precisamos buscar. E imagine uma joia preciosa que se perde dentro de casa. A pessoa não descansa enquanto não encontra, porque conhece o seu valor. Assim é Deus em relação a nós. Quando nós estamos perdidos, irmãos, Deus, Ele quer nos achar.
Deus quer nos encontrar de novo, para levar para perto dele, porque nosso Deus é um Deus de relacionamento. Um Deus que quer ter um entendimento comigo, contigo, irmãos, da melhor maneira possível. E aí eu gostaria de passar para o primeiro ponto. Qual o valor de uma alma ou uma pessoa? Qual o valor? Olha só o que diz ali. A mulher tinha 10 moedas, mas ao perder uma, percebeu o valor daquela que faltava. Uma única moeda era importante para ela. E aí, por isso que ela sai a procurar, sabe? A importância, sabe? Porque o dracma era um presente que era dado ou pelo noivo, ou pela família do noivo para a noiva, ou pela família da própria noiva. E esses dracmas, né, eram moedas de pratas. Essa moeda de prata, ela valia um dia de trabalho. Então, nós tínhamos ali 10 moedas, então tínhamos como fosse 10 dias de trabalho para as pessoas. Ela tinha um valor, mas a mais importante dentro dessa herança, não é herança, como é que é? O dote que era recebido, irmãos, que esse dote, quando ela recebia esse dote, era algo precioso e valoroso, que não valorizava só monetariamente, mas também sentimental. Era um valor sentimental, era algo que se estava pagando e se dando. E quando ela não cuidava bem daquilo, ela estava colocando o relacionamento dela com o noivo ou com o seu marido em crise. Se ela não cuidasse bem daquele cordão, né, ela simplesmente poderia estar num relacionamento em crise dentro da sua casa, sabe? E essa mulher, então, quando ela percebe que perdeu, ela vai lá e ela começa a valorizar, ela vai buscando, sabe? Imagine uma colecionador de moedas, né, raras, que está ali cheio de moedas raras, que possui uma série completa. Ele já juntou todas elas, está ali na alegria. Se ele perder uma única peça, a coleção fica incompleta, mesmo que as outras estejam ali. Mas quando ele for ver, ele vai olhar para aquele coleção dele e ele vai ver o quê? Ele vai ver que está faltando uma. Faz uma diferença. É como um quebra-cabeça que a gente olha e está faltando uma peça. E aí você olha, está faltando. Toda vez você tem todas as peças, mas na hora que você vê aquela, você vai ficar com os olhos grudados naquilo que está faltando. Assim também são as pessoas perdidas diante de Deus, irmãos. Deus, muitas vezes, para nós é insignificante, porque nós não estamos olhando com os olhos de Deus. E nós queremos aqui, irmãos, dizer que nós precisamos pedir que os nossos olhos sejam os olhos de Deus. Ela não esperou de maneira nenhuma chegar no outro dia de manhã. Ela podia ter falado, olha, eu vou esperar amanhã, quando o sol nascer, tiver aquele solzão bonito, eu vou começar a limpar a casa e eu vou procurar porque eu enxergo. Mas ela não, ela fez o quê? Ela perdeu uma dracma, ela acende a candeia. Sabe, irmãos, eu queria tratar aqui candeia como se fosse o nosso coração, sabe? A candeia é onde a gente põe a luz, é onde a gente acende ali, né? O pavio e aquela candeia transforma em luz para nos dirigir naquilo que às vezes procuramos. E é isso, o esforço para encontrar. Ela se esforçou, ela fez tudo o que ela podia. E ela então encontrou. E é isso que nós devemos fazer, porque muitas vezes, irmãos, nós estamos perdidos dentro da igreja, porque a gente não acha aquilo que Deus nos colocou, qual o propósito da nossa vida, o que Deus nos colocou para fazer. E muitas vezes, quando a gente não encontra esse propósito principal, essa missão que está escrito lá em Mateus 28, 19 e 20, que fala assim, vão, como é que é? Vamos lá. Vamos começar, vamos lá. Vamos lá. 1, 2, 3. Portanto,
ide por todo mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os o quê? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Olha só, vão e façam discípulos, portanto, façam discípulos, ide fazei discípulos de todas as nações, irmãos, e é isso que nós devemos fazer como igreja do Senhor Jesus, porque se eu não fizer isso, irmãos, eu estou perdendo o meu tempo, sabe, nós temos que nos encontrar, o propósito de Deus, o propósito de levar o evangelho de salvação. A mulher acende a candeia, varre a casa procurando com diligência, não foi um esforço superficial, mas ela mexeu em tudo até encontrar. Sabe, muitas vezes a gente fala assim, eu vou fazer um evangelismo hoje, aí chega lá, na primeira pessoa que encontra na rua, ela vai lá, olá, boa tarde ou boa noite, depende da hora, e ela vai lá e fala com a pessoa, quem é você? Não quero falar contigo. Ela já, meu Deus do céu, meu Deus, ele me atendeu, eu vou embora, né? A gente volta para casa, às vezes com medo. Quantas vezes algumas pessoas que eu chegava para pregar o evangelho e essas pessoas não queriam receber, e eu falava, glória a Deus, muito obrigado, Deus abençoe a sua vida, eu vou estar orando por você, porque é isso que Jesus, quando falou, olha, quando vocês forem anunciar o evangelho, você sabe que se eles abrirem a porta, você entra, se eles não abrirem a porta, você vai lá, bate os pés, levanta e vai. A gente não pode parar, a gente não pode tropeçar. Essa mulher acende a candeia, varre a casa, procurando com diligência. Foi algo que ela fez porque ela entendeu a preciosidade daquilo que ela estava procurando. E é isso que Jesus estava querendo trazer para os fariseus, para os religiosos da época, porque eles estavam acusando Jesus. Por que Jesus, ele tem uma palavra tão boa, mas o problema dele é que ele anda só com pecadores. Mas ele veio para buscar e salvar o que se havia perdido, irmãos. Você está me entendendo? A missão dele, o propósito de Cristo é veio buscar e salvar o que se havia perdido, então não tem outro objetivo. E nós como igreja temos perdido isso. A igreja batista, por exemplo, sempre foi uma igreja evangelizadora. Se você olhar ali, e eu aqui não estou defendendo de maneira nenhuma a igreja, não estou trazendo brasa, né, para minha placa, não, de maneira nenhuma. Todas as igrejas são igrejas de Deus, irmãos, e funcionam, mas nós tínhamos essa meta de evangelizar, essa meta de buscar aquele que estava perdido, mas aí a gente vai abandonando, aí a gente não passa isso para os nossos filhos não irão fazer, porque simplesmente não aprenderam, porque se você quer ensinar alguém a fazer algo, é dentro da sua casa. Eu sou um homem que busca a Deus desde criança, irmãos, porque a minha mãe e meu pai me ensinou isso. Eu via neles, a minha mãe era uma diaconisa, uma mulher que buscava a Deus, e aquilo me trazia alegria, porque eu sabia que ela estava pregando um evangelho, não só que ela falava da boca para fora, mas que ela vivia no cotidiano dela, anunciando, e foi assim até os 86 anos de idade dela, e se tivesse alguém lá com ela, ela pregava o evangelho, ela anunciava, ela saía pela rua ainda, já tinha uma idade avançada, mas ela chegava na casa da pessoa, ela visitava os bebês lá que tinham acabado de nascer, e já começava a orientar e falar de Jesus para aquelas pessoas. Eu e você, irmãos, precisamos acordar, precisamos de certa forma pedir a Deus para que os nossos olhos sejam abertos, em nome de Jesus, irmãos, porque se a gente tiver uma visão fixa só em nós somos as pessoas mais terríveis desse mundo. Como a gente ganhar tantas bênçãos, como a gente ser rico espiritualmente e ver uma miséria daqueles que estão ali, pobres na miséria do pecado sendo destruído, e eu não querer compartilhar a riqueza que eu não comprei, que eu não merecia, que simplesmente ganhei
dada por Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele deu, irmãos, e é interessante que ele amou o mundo, e o mundo que ele amou, irmãos, não é isso que foi criado. Quando a Bíblia ali, essa semana nós tivemos aqui a visita de um missionário de missões mundiais, né? Ele trabalha lá em São Paulo, ajudando lá com as missões mundiais, e ele trabalha, e ele viaja a alguns países. Ele estava aqui na quarta-feira, e ele pregou sobre João 3,16, esse versículo que a gente acabou de falar agora, e ele pregou ali, e ele falou que Deus amou o mundo, e ele falou sobre o mundo que ele, quando ele fala que ama, não é o mundo que eu falei que é tão lindo, bonita, beleza da natureza, coisa, não. Ele, quando está falando que ele amou o mundo, ele está falando que amou as pessoas que estão nesse mundo. É você, é eu, irmãos, que fomos amados por ele, e por esse motivo nós precisamos, de certa forma, também amar aqueles que estão perdidos. Olha só, pense numa mãe que perde uma joia de família dentro da casa. Já revirava tudo, cada canto, cada móvel, até recuperar aquele objeto de valor. O amor move e faz a gente buscar. E por isso que a gente deve pedir amor de Deus, porque Deus é amor. Deus não tem amor. Deus não tem amor. Deus é amor. E por isso nós precisamos dele para que possamos amar esses que estão ao nosso redor. Deus, através do Espírito Santo, ele ilumina os cantos escuros do nosso coração para nos resgatar. Sabe, é isso que nós devemos pedir, irmãos. Deus, traga luz. Por favor, Senhor, ilumine a minha vida, principalmente quanto à evangelização de salvar os perdidos. Senhor, traga luz para que eu possa ver. Porque, irmãos, tem um monte de gente que está se perdendo ao nosso redor, e a gente não está nem aí para essas pessoas, sabe? E muitas vezes ele usa pessoas, ele usa mensagens, ele usa circunstâncias como vassouras que nos sacodem para nos chamar de volta à realidade. Sabe, é hoje que está acontecendo aqui. Eu quero verdadeiramente sacudir o seu coração, sacudir a sua mente, irmãos, para que a sua mente seja transformada e renovada pelo poder do Espírito Santo de Deus, para que você possa enxergar aquilo que você não está conseguindo ver. Porque se a gente não enxerga, nós temos um que é capaz de curar toda a cegueira espiritual. Jesus curou os cegos, e ele também pode curar cada um de nós. Terceiro ponto, é algo que tem que acontecer, a alegria ao encontrar. Irmãos, muita gente fala assim: ah, pastor, eu estou já há bastante tempo, né? Sou crente há muito tempo, mas eu estou perdendo a alegria, sabe? Eu já não sou aquele crente mais que me alegro tanto, eu estou ficando triste, né? Desanimado. E muitas vezes a pessoa vai falando isso comigo, mas sabe o que está acontecendo, irmãos? Que a alegria do verdadeiro crente, a maior alegria do crente é quando ele ganha outra alma para Jesus. Porque assim como a festa no céu, a festa também na nossa vida, sabe? E quando a gente deixa de ganhar uma alma para Jesus, quando a gente deixa de ganhar uma família para Jesus, quando a gente não prega o evangelho, sabe o que acontece? O nosso coração vai entristecendo, porque a gente está tomando as causas nossas, aquilo que nos pertence, sabe? Nós ficamos egoístas espiritualmente e queremos simplesmente, irmãos, para nós, porque agora a gente já está salvo, já está sem problema nenhum. Não, a gente precisa se alegrar ao encontrar. Quando a mulher encontra o dracma,
ela não guarda o achado em segredo. Ela sai com a dracma na mão e ela começa a compartilhar, cheio de alegria, com as amigas, com as vizinhas que estavam ali do lado dela, e ela fala: encontrei! O que está? Essa mulher está tão alegre, pulando, saltitando. Eu encontrei o dracma perdida. E Jesus está falando naquela hora com aqueles fariseus e dizendo: quando um pecador se arrepende, há festa no céu. Amém, igreja? Há festa no céu. Agora eu pergunto aqui, quantas vezes esse ano você alegrou o céu? Quantas almas você ganhou esse ano para Jesus? Quantas pessoas você viu saindo de onde estava, do lamaçal do pecado, e veio para a luz novamente andar com Jesus, irmãos? Sabe, quando a mulher encontra o dracma, ela não guarda o achado, ela não fica em segredo, ela expande aquilo, ela fala para todo mundo que está à sua volta. Imagine uma criança que eu gosto de pegar sempre a criança, porque ela é muito inocente, mas ao mesmo tempo, ela quando encontra algo é tremendo. Ela vai lá e perde um brinquedo dela, o brinquedo favorito, aquela que ela gosta. E aí ele vai procurando, aí chega uma hora que ele encontra aquele brinquedo que foi perdido há um tempo. Aí ele sai correndo e ele vai lá para mostrar ao pai: pai, aqui, encontrei meu brinquedo, o pai está aqui. Vai lá na mãe: mãe, eu encontrei meu brinquedo. Vai lá na irmã: vai, encontrei meu brinquedo. Vai lá no vizinho, no amigo, e começa a falar. Nós devemos virar criança, irmãos, novamente, sabe? Porque até Jesus falou que o reino dos céus são feitos delas, né? Da inocência. E nós precisamos buscar o Senhor. Essa alegria tem que incendiar o nosso coração, assim como a candeia acende a luz, irmãos, a partir da luz, porque Jesus é a luz que está na nossa vida. E essa luz, quando brilha, irmãos, ela vai trazer alegria para casa. Ela vai trazer satisfação a essa casa, porque essa casa está sendo tratada, está sendo cuidada, sabe? E eu queria fazer aqui uma aplicação. Quando um pecador se arrepende, há alegria no céu. A igreja também deve se alegrar e celebrar quando alguém se reconcilia com Deus. Nós devemos ter esse esforço, irmãos, para ver essas pessoas voltando para perto de Jesus. É aquele filho de Deus, que Deus ama tanto, que está indo direto para o inferno, mas que um filho dele, que foi restaurado e tem a luz dele no coração, vai lá e fala de Jesus, e aquela pessoa, ela retorna novamente para Deus. Eu quero ser esse homem que vai fazer essa diferença, irmãos. Eu não posso deixar de maneira nenhuma de falar com aqueles que estão à minha volta. Eu todas as vezes, como eu sou pastor, eu tenho até dificuldade de andar com gente de fora, porque eu estou sempre na igreja, eu estou sempre visitando uma pessoa, e aí quando eu vou visitar os não crentes, eu me realizo quando eu estou lá, porque é ali que é o lugar, né, da gente poder falar do verdadeiro amor de Deus. É ali, naquele lugar, que o meu coração está cheio de luz, aonde eu posso levar, em meio às trevas, a luz que Jesus me dá, irmãos. Eu não posso ser egoísta e deixar de falar desse amor de Deus. Quarto e último, irmãos, eu queria com vocês o cuidado com o que está perdido dentro de casa, sabe? O dracma não estava na rua, mas dentro de casa. Às vezes há pessoas perdidas dentro da própria igreja ou da nossa família. Isso é uma realidade. E muitas vezes nós estamos fora do nosso propósito, fora da nossa missão, porque nós estamos perdidos. Nós estamos aqui, falamos, louvamos a Deus. Quando a gente vê falar de evangelismo, que alguém foi salvo, a gente se alegra, mas a gente não consegue tomar o rumo certo para a nossa vida. E é por isso que nós precisamos acordar, sabe, irmãos? Dentro da casa. Eu queria que você pudesse fazer uma análise da sua vida como servo de Deus, como aquele que Jesus falou ali em Mateus 28, 19 e 20,
Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. Sabe, eu pergunto, você tem feito discípulos? A quem você acompanha? A quem você está ali auxiliando na sua caminhada espiritual, irmãos? Ou será que simplesmente você vive para você? Ou será que simplesmente você está deixando isso para outro fazer? Mas enquanto você deixa para alguém fazer isso, irmãos, muitos estão morrendo sem Deus e sem salvação. E essas pessoas vão estar perdidas eternamente. Porque enquanto há vida, há esperança. Então, eu preciso ser um missionário. Eu preciso ser um homem e uma mulher que tenha a base do Evangelho de Cristo para salvar aqueles que estão perdidos. Eu lembro do hino que eu cantava, né? Quando eu era criança ainda. E eu já vai fazer 60 anos agora, né? Nem parece 60 anos, fala a verdade, né? Parece que tem 59 e 9 meses, né? Mas eu vou fazer 60 anos, né? Eu estou quase pegando o irmão João. O irmão João tem 75 anos, né? 76, é? Ah, viu? Eu queria baixar a tua idade, ela te entregou, né? Para fogo, né? 76 anos de idade. Mas é interessante que eu me lembro, ainda que eu cantava: quero ser um missionáriozinho a falar de Cristo ao companheirinho. Quero trabalhar em minha terra. Como é que é? Quem sabe aí o final? Fala alto aí, quem está cantando? Eu esqueci, irmão, estou falando sério. Hein? Mas eu quero ser um missionário a falar de Cristo ao meu companheirinho. Quero trabalhar na minha terra. Sabe, irmãos, o objetivo nosso, sabe, eu preciso pegar isso e enraizar aqui dentro de mim. Tem que deixar isso criar raízes na minha vida, porque esse é as coisas preciosas que Deus deu a gente. Deus deixou conosco. Os anjos falaram: deixa a gente, Deus, ir lá e evangelizar, vamos lá pregar. Não, quem vai pregar vai ser aqueles que eu criei, aqueles que são os meus filhos, que têm ali o poder de falar. Ele que colocou o Espírito Santo dentro de nós, irmãos. Então eu e você precisamos nos sacudir, sabe, acordar, pegar a vassoura, porque é verdade, quando a gente vai perdendo algumas coisas, a gente vai perdendo o brilho, vai perdendo o fogo de Deus, a candeia fica apagada, e aí o que acontece? Nós ficamos pessoas normais, ficamos igual ao mundo, nas trevas do mesmo jeito. Mas Jesus, ele disse assim: vós sois o quê? A luz do mundo. Diga para essa pessoa: você é a luz do mundo. Diga aí, você é a luz do mundo. Sabe, precisa ver isso, irmãos. Devemos prestar atenção a quem está perto de nós. É claro, devemos prestar atenção naqueles que estão perto de nós, mas também devemos prestar atenção naqueles que estão afastados de nós. Às vezes a gente quer abraçar as pessoas que estão aqui na igreja, a gente quer fazer o nosso melhor para elas, mas a gente esquece que tem muitos que não vão chegar nesse lugar aqui para louvar e adorar o nome do Senhor Jesus. Eu tenho que sair atrás. A igreja não pode viver dentro de 4 paredes. E eu queria aqui incentivar, talvez você está nos visitando hoje, eu estou vendo que tem muita gente nos visitando hoje, né? E porventura chegou no dia de ouvir, mas essa palavra é viva e poderosa. Essa palavra, irmão, é uma palavra que pode mudar o destino de muitas e muitas vidas que estão perdidas. E por isso a gente deve acordar, despertar, porque a Bíblia diz: desperta tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Cristo está pronto a esclarecer. Devemos prestar atenção, então, quem está perdido dentro de casa também precisa ser achado. E aí, eu gostaria de concluir aqui, irmãos, essa palavra. Se você porventura está aqui
dentro, perdido dentro de casa, também precisa ser achado. E quem sabe você não tinha ouvido, e eu quero desafiar você a mudar a tua visão, sabe, aproveitar as oportunidades, porque você pode, pô pastor, mas eu fico em casa e trabalho o dia todo. Glória a Deus por isso, irmão, porque lá no teu trabalho tem outras pessoas que você tem ou não tem? Tem ou não tem, irmãos? Tem ou não tem, irmãos? Ah, pastor, mas eu trabalho, como é que diz? A pessoa trabalha para si mesmo? Autônomo, eu sou autônomo, pastor, mas você visita pessoas vão ao teu lado. Eu estudo, lá na escola tem um monte de gente precisando de Jesus, lá na faculdade tem um monte de gente precisando de Jesus, irmãos. Você é dono de uma empresa, você tem a oportunidade de falar de Jesus lá dentro da sua empresa, sabe? Porque na outra empresa você não pode entrar, mas na tua empresa você pode falar, porque verdadeiramente Deus te deu a oportunidade de fazer isso, irmãos. Todos nós temos oportunidade. Essa parábola, ela nos ensina que Deus não desiste de nós. Ele nos busca com diligência, Ele ilumina o nosso caminho e nos chama de volta, sabe? E é por isso, se você está perdido, sem direção, eu quero dizer para você, encontre o propósito, que é o propósito da missão que foi dada, de ir e fazer discípulo de todas as nações, irmãos. Começa a tomar posse disso e peça a Deus, Senhor, eu quero que isso está aqui no meu coração, que em nome de Jesus, quando encontrar uma pessoa amanhã, a minha boca comece a falar pelo poder do Espírito Santo. Porque a gente não deve, pastor, não sei, mas abre a boca que eu a encherei, não é isso que diz o profeta? Então, irmãos, deixa Deus te usar, mas não deixa de falar, não se intimide. Talvez a pessoa vai dizer não para você, mas você sabe que bem-aventurados aqueles que sofrem pelo meu nome. É isso que Jesus diz, irmãos, e nós precisamos viver esses tempos, irmãos. E eu queria orar com você nessa hora. Você se sente como um dracma perdido? Quem sabe hoje aqui, você está aqui nessa noite, e você veio e você está se sentindo um dracma perdido. Está na casa, mas sente-se distante de Deus. Você está aqui dentro da igreja, mas você não tem ouvido mais Deus falar. Você não tem ouvido a voz de Deus. E Deus está falando contigo o tempo todo. Talvez você ficou aqui durante esse tempo e o Espírito Santo não tocou na sua vida, mas peça a Ele agora. Começa a declarar diante de Deus, Senhor, fala comigo, eu preciso despertar. Tem pessoas aqui orando por você, tem pessoas que estão aqui de sentinela, orando pela tua vida, para que Deus fale, para que o Espírito Santo possa fluir na tua vida hoje. Jesus quer te encontrar hoje, não amanhã, porque amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar, hoje Cristo que te quer dar nova vida para você, irmãos. Então é hoje o dia, amanhã não pertence a nós, amanhã pertence a Deus. Então permita que Ele ilumine, que Ele limpe, que Ele restaure a sua vida nessa noite. Eu queria orar por você. Volte para Deus hoje. Talvez você que está aqui afastado do caminho do Senhor, talvez que você hoje veio aqui, talvez, eu queria ouvir uma palavra, chegou aqui, viu uma palavra totalmente diferente, uma palavra que foi lá no fundo e que de certa forma fez com que você pudesse sentir o peso dessa palavra hoje. Deus quer usar essa palavra para te libertar em nome de Jesus, para que você seja uma alegria no céu, irmãos. Se você quer, eu queria orar contigo, né? Feche seus olhos nessa hora e que a gente possa orar ao Senhor nesse momento. Eu vou dar um tempinho para você orar. Feche seus olhos e começa a orar e pedir, Senhor, abre os meus olhos.
Abre os meus ouvidos. Abre a minha boca, Senhor. Toma minhas mãos. Toma os meus pés, Senhor. E usa-me, Senhor, para levar o evangelho de salvação àqueles que estão perdidos. Senhor, eu reconheço que tenho valor. Ó Deus, eu sou muito valoroso para Ti, Senhor. Eu sei que Tu me amas. Mesmo perdido, Pai, o Senhor me buscou. O Senhor me encontrou, Pai. Eu estava perdido e fui achado. Estava nas trevas e Tu me deu a luz, Senhor. E hoje nós estamos aqui como igreja do Senhor. E queremos pedir ao Senhor, eu quero me entregar totalmente aos Teus cuidados, ó Pai, nessa noite. Senhor, eu não quero ser um perdido dentro da igreja, dentro da casa do Senhor. Eu quero ser um trabalhador, um servo, Senhor, o amigo mais de perto de Ti, Senhor. Eu sei que Tu me amas, ó Pai, por isso eu preciso de Ti. Sem Ti, Senhor, nada posso fazer. Sem Ti, Jesus, nada somos, ó Pai. Então restaura-me, Senhor, em nome de Jesus, restaura a minha vida. Me desperta do sono, Senhor. Me traz, Senhor, ó Deus, a consciência, aqueles que são amados por Ti, Senhor, assim como eu sou amado, Senhor. Me traz a consciência, Senhor, que essas pessoas estão precisando de ajuda, Senhor, para ser restaurados por Ti, Senhor. E nessa hora nós declaramos, ó Pai, ilumina, Senhor, acende a minha candeia, acende a Teu fogo em mim, ó Pai, o fogo do Espírito Santo, Pai, para que eu possa, Deus, me colocar na brecha, Senhor, que eu encontre tempo, Senhor, para orar por aqueles que estão perdidos, que eu encontre tempo, Senhor, para andar pelas ruas com os meus olhos abertos e atentos, ó Pai, para ver pessoas que estão necessitadas, ó Pai, pelas ruas, ó Pai. Por favor, meu Deus, tira a cegueira espiritual e nos dê, Senhor, a visão do céu de fazer discípulos em todas as nações, ó Pai. No nome de Jesus, ó Pai, eu te peço nessa hora e te agradeço, Pai. E oro pelos meus irmãos que estão aqui, Senhor. Irmãos que estão às vezes dentro da casa, mas estão longe de Ti. Que o Senhor se aproxime, Pai, que o Senhor possa trazê-los de volta ao convívio do relacionamento contínuo contigo, Pai. Restaura a alegria da salvação, Jesus. Restaura a alegria da salvação, Senhor, em nós, para que tenhamos a alegria de falar sobre Jesus, o nosso Senhor e Salvador, Pai. Que não possamos, ó Pai, que nós não sejamos, ó Pai, pessoas egoístas, como os fariseus, ó Pai, que estavam ali tentando impedir Jesus de estar com os pecadores, mas que esse seja o lugar que a gente ame estar, Senhor, para falar de Jesus, Senhor, àqueles que ainda não Te conhecem, ó Pai. No nome de Jesus, ó Pai, nós pedimos, restaura, Pai, encontra hoje aqueles que estão perdidos aqui dentro dessa casa. Em nome de Jesus, Espírito Santo, passeia aqui nesse lugar, toca nas vidas, ó Pai, que precisam ser acordadas hoje, ó Pai, despertadas desse sono, Pai, para que possam ver a luz do Senhor Jesus, ó Pai. Eu oro no nome e poderoso de Jesus, ó Pai. Amém, amém. Fique com os olhos fechados ainda. Eu queria perguntar, porventura há alguém aqui ainda, essa noite, que ainda não entregou sua vida para Jesus? Tem alguém aqui que hoje veio aqui ouvir a palavra, ouviu uma palavra de evangelização, e se você ainda não entregou sua vida para Jesus, você precisa aceitar a Jesus, e eu quero te dar a oportunidade.
Se você quiser fazer isso agora, todos estão com os olhos fechados. Eu queria que você levantasse a sua mão se você quer aceitar Jesus. Há alguém aqui que quer aceitar Jesus?